Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este necessaire quadrado com 4 bolsos externos e um bolso bem grandão aqui dentro. Bora costurar? A tia Lu gosta do quê? Vamos ver qual que é a amiguinha real oficial que sabe responder essa pergunta. Deixa nos comentários se você acertou ou não. Eu gosto de peças versáteis e é o caso desta peça. Você pode colocar o que você quiser. Inicialmente, eu pensei em colocar acessórios para cabelo. Então, aqui dentro, que tem um bolso bem grandão, colocar pente, escova. E aí aqui, nesses bolsinhos externos que ficam aqui, ó, tudo separadinho, colocar elástico, presilha, grampos, assim fica tudo separadinho. Mas você pode colocar maquiagem, bijuteria, pode ser um necessaire para viagem, enfim, do jeito que você quiser usar. Bora lá ver então como que eu fiz este necessaire quadrado com 4 bolsinhos externos e um bolso interno. Os materiais utilizados estarão ao longo do vídeo, mas a lista completa está na caixa de descrição do vídeo logo abaixo. E já sabe, ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários que a tia Lu responde. 22 centímetros de zíper de metro número 3, 4 vezes. 4 cursores. Acabamentos laterais do zíper, 3,5 cm por 2,5 cm, 16 vezes no tecido vermelho. Vou costurar os acabamentos do zíper. Eu já coloquei o cursor do zíper, ele tá lá no meio, e as duas pontas do zíper estão fechadas. Posiciono o acabamento do zíper direito com direito, alinhando as bordas, nos dois lados. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. Viro o zíper para o avesso. Posiciono os outros acabamentos, direito do tecido com o avesso do zíper, alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 cm de margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança para unir os tecidos, nos dois lados. Ficou assim. Repeti toda essa sequência com os outros zíperes. Parte externa, 26 por 6 centímetros, 8 vezes no tecido estampado. Manta R2, 26 por 6 centímetros, 8 vezes. Forro dos bolsinhos, 26 por 10 centímetros, 8 vezes no tecido vermelho. Eu vou montar um bolso e os outros 4 são exatamente iguais. Para cada bolso, eu vou precisar de um zíper, que já está costurado com os acabamentos, 2 partes externas, que eu já uni tecido estampado e manta com uma costura de segurança em toda a volta, e 2 tecidos de forro. Eu vou costurar o zíper com a parte externa e o forro. Posiciono o zíper sobre a parte externa, direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança, posiciono o tecido de forro, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto próximo à costura. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado do zíper. Faço uma costura de segurança prendendo o zíper à parte externa. Depois a costura definitiva com o forro. E o pesponto. Ficou assim. Puxadores do zíper, 8 por 8 centímetros, 8 vezes no tecido vermelho. Dobro o tecido direito com direito. Vou fazer uma costura nesta borda maior. Costurei. Viro para o direito.
Deixo a costura no meio. Dobro o puxador ao meio, deixando a costura lá dentro. Vou fazer uma costura de segurança para prender as pontas. E os puxadores ficaram assim. Vou posicionar os puxadores sobre os bolsos. Centralizo os puxadores com o meio do acabamento do zíper. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Agora eu vou alinhar o forro dos bolsinhos para costurar e fechar o bolso. Os bolsos ficaram assim. Eu costurei e fiz um zigue-zague para dar acabamento ao tecido. Agora eu vou alinhar a metade do acabamento do zíper com a costura do forro. Prendo com alfinete. No outro lado, a mesma coisa. Vou fazer uma costura de segurança para prender. E os bolsos ficaram assim. Agora, uma parte importante. Confira se esses bolsos ficaram com 11,5 centímetros de largura. Se eles não ficaram, não tem problema. Com essa medida, você vai ter que alterar o tamanho dos fechamentos de cima e de baixo. Mas daqui a pouco eu explico melhor. Agora eu vou montar um nécessaire e é importante deixar todos os zíperes no mesmo sentido. Eu quero abrir o nécessaire de cima para baixo. O lado arredondado do cursor está para cima e o lado reto para baixo, em todos os bolsos. Eu vou pegar 2 bolsos e vou posicionar direito com direito, alinhando as bordas. Eu vou costurar nessa borda, mas eu vou deixar 0,75 centímetros sem costura no início. Vou fazer uma costura de segurança bem pertinho da borda, só depois que eu vou fazer a costura definitiva. E aqui embaixo eu também deixo 0,75 centímetros sem costura. Fiz a costura de segurança, deixando as pontas sem costura. E agora eu vou unir os outros bolsos com uma costura de segurança da mesma maneira, deixando as pontas sem costura. Ficou assim. Forro 50 por 26 centímetros no tecido vermelho. Antes de fechar o nécessaire, eu já vou costurar o forro. Sobre o avesso da parte externa, eu posiciono o forro do nécessaire com o direito para cima. Eu escolhi fazer o forro desse jeito, costurando junto com a parte externa, porque desse jeito estrutura melhor o nécessaire. No final, ele vai ficar mais quadradinho. Alinho por uma das pontas menores. Vou fazer uma costura de segurança para prender só aqui nesta lateral. Fiz a costura de segurança. Dobro o nécessaire na costura dos 2 primeiros bolsos e envolvo com o forro, esticando bem, sem deixar folgas. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura, lembrando de deixar sem costura no início e no fim. Ficou assim. Continuo fazendo a mesma coisa. Eu dobro o nécessaire na próxima costura e envolvo com o forro sem deixar folgas. Prendo com alfinetes ou clips. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura, deixando sem costura no início e no fim. Ficou assim. E eu faço exatamente igual na próxima costura. O nécessaire vai ficar assim. Agora eu vou fechar o nécessaire. Primeiro, eu só vou pegar a parte externa, alinhando as pontas, e fazer uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança, tombo o forro para o direito.
dobra a ponta. Se estiver sobrando muito tecido, você pode refilar. E prendo com alfinetes ou clips. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura, deixando sem costura no início e no fim. E ficou assim. Vou fazer uma costura de segurança para unir parte externa e forro, nas bordas menores. Ficou assim. Tome cuidado para não fechar os cantinhos com essa costura de segurança, porque isso vai facilitar para costurar com o fundo e com o fechamento da parte de cima. É importante ter essas pontinhas descosturadas. Fechamento da parte de baixo ou fundo. 13 por 13 centímetros no tecido estampado, na manta R2, e no tecido de forro. Fechamento da parte de cima ou topo. 13 por 13 centímetros no tecido estampado, na manta R2 e no tecido de forro. Tanto o fundo quanto o topo, eles têm que ser 1,5 centímetro maior do que cada lateral do bolso. Então, lembra que eu falei que os meus bolsinhos ficaram com 11,5 centímetros de largura? Por isso que o fundo e o topo do meu necessaire tem 13 centímetros. É a medida lateral do bolso mais 1,5 centímetro. Então, veja aí quanto que ficou a lateral do seu bolso. Vou fazer o fechamento da parte de baixo, o fundo do necessaire. Eu uni tecido estampado e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Posiciono o tecido vermelho sobre a manta, com o direito para cima. E eu também vou fazer uma costura de segurança. Vou costurar os bolsos com o fundo. Preste atenção na abertura do zíper para saber onde que é a parte de baixo e onde que é a parte de cima do necessaire. O zíper tem que abrir de cima para baixo e fechar de baixo para cima. Eu vou abrir as pontinhas sem costura dos bolsos para encaixar com o fundo. Tá vendo que fica um quadradinho só com o fundo? Depois de alfinetar tudo, eu vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Corta as pontinhas do fundo. Viés de acabamento dos fechamentos do fundo e do topo. 52 por 4 centímetros duas vezes no tecido vermelho cortado no viés ou então o viés pronto. Vou aplicar o viés começando a costurar com a pontinha do viés dobrada, com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei e fiz um zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento aos tecidos. Tombo o viés para o direito. Dobra a borda do viés, alinhando com a costura. Você pode costurar a máquina ou dar pontinhos invisíveis à mão para fazer o acabamento, que é o que eu vou fazer. Ficou assim.
vou fazer o fechamento da parte de cima, o topo. Ele é um pouco diferente do fundo. Uni tecido estampado em manta com uma costura de segurança em toda a volta. No meio desta peça, eu fiz um círculo de 9 centímetros de diâmetro. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas. Eu vou alfinetar. Vou costurar sobre esta linha, com o comprimento do ponto menorzinho, para conseguir fazer a curva direitinho e deixar a costura bem reforçada. Costurei. Vou refilar a sobra de tecido de dentro do círculo, com tesoura de picote bem próximo da costura. Viro para o direito, alinhando os tecidos. Vou passar a ferro. Eu vou fazer um pesponto próximo à costura do círculo e vou fazer também uma costura de segurança em toda a volta para unir os tecidos. Ficou assim. Tampa do fechamento de cima. 12 por 12 centímetros, 2 vezes no tecido vermelho e uma vez na manta. 4 conjuntos de botão plástico de pressão. Uni um dos tecidos com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Posiciono o outro tecido direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar toda a volta e em um dos lados eu vou deixar 2 dedos para a técnica de abertura. Costurei. Aqui na abertura eu usei o maior comprimento da máquina. Usei a base de um durex para arredondar os cantos. Você pode usar algum círculo pequeno, uma moeda, só para tirar os bicos dos cantos. Eu encosto a base do durex nas costuras e traço arredondado. Vou costurar sobre estas marcações. Depois de costurar, refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote próxima à costura. Vim com a sobra de tecido na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro, numa temperatura não muito alta para não danificar a manta, e eu vou fazer um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Ficou assim. Vou marcar o posicionamento dos botões plásticos de pressão. De todas as bordas, eu marco 1 centímetro. Onde cruza, eu vou colocar os botões machos. Ficou assim. Coloco a tampa sobre o fechamento da parte de cima, centralizando as duas peças. Aperto os botões machos e vejo onde marcou o tecido para colocar os botões fêmeas. E ficou assim. Confiro se tá tudo certinho. Mas aí eu tiro a tampa e eu vou colocar só no final. Vou costurar o fechamento de cima com o necessaire da mesma forma como eu fiz com o fechamento de baixo. Primeiro eu faço uma costura de segurança,
Corto os cantinhos e costuro o viés. E faço o acabamento do viés. E ficou assim. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Posso passar a ferro para ajeitar as costuras numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Olha que peça prática os bolsinhos individuais e lá dentro um espaço bem grande. E aí é só fechar o bolso grande com a tampa. Para a alça, 60 por 5 centímetros no tecido vermelho. 2 mosquetões de 2,5 cm de espaço interno. Dobrei o tecido, aproximando as bordas lá no meio. Eu passei a ferro para deixar tudo no lugar. Passo os 2 mosquetões pela alça. Alinho as pontas da alça, direito com direito, e eu vou abrindo essas dobras que eu acabei de fazer. Vou costurar a pontinha. Costurei. Abro a sobra de costura, vai ficar um para cada lado. Eu vou dobrar a alça, deixando a costura numa dobra para marcar a outra metade. Termino de dobrar a alça naquelas dobras que eu fiz lá no começo. Alinho a costura com a marcação, deixando um mosquetão para cada lado. Avesso com avesso. Prendo com alfinetes, alinhando bem as bordas do tecido. Eu vou fazer um pesponto para fechar os 2 lados da alça e também uma costura próxima aos mosquetões, o mais perto que eu conseguir. E a alça ficou assim. Eu posso colocar a alça em 2 puxadores da parte de cima ou em um puxador da parte de cima e outra da parte de baixo. Me conta se você gostou da ideia deste necessaire quadrado e o que você colocaria dentro dele. Se você gostou da ideia, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar o vídeo. Obrigada por assistir, Vejocas, e até o próximo vídeo.